Olá, eu sou o Dr. Tiago Barros, médico cardiologista e fundador da Semana Online de Eletrocardiografia e eu vou te ensinar como aprender eletrocardiografia a partir da primeira hora de aula, sem depender de ninguém, mesmo que você ainda não saiba nada de eletro, com o meu método de estudo 3AP. Você vai dominar eletro de uma vez por todas e você vai evoluir seus conhecimentos e atingir confiança para laudar eletros com total segurança e responsabilidade, sabendo exatamente quais alterações está identificando, de modo que você interprete com rapidez e confiança a partir de agora e nos próximos vídeos que eu vou te mostrar como aplicar esse método. Nos seus estudos para você aprender eletro, em cada vídeo da semana online você vai receber conteúdos práticos para você aplicar imediatamente no seu dia a dia. Você que é um estudante de medicina, de enfermagem, profissional da área de saúde, você poderá ir para o seu plantão com muito mais segurança e certeza do que você está fazendo, sem ter medo dos eletros, ou ficar precisando pedir toda hora uma terceira opinião de laudo, porque sempre você está com dúvida. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque eu consegui desenvolver um método passo a passo, para você seguir numa sequência lógica com 4 pilares. Um método inovador, testado e comprovado, que funcionou para mim e vem funcionando para centenas de alunos meus. Você não precisa mais ter medo ou ficar inseguro quando encarar um eletro no plantão. Você vai conhecer agora esse método, que através de uma sequência lógica de 4 pilares, vai te dar a segurança que você precisa para você aprender eletro. Dessa forma, você vai conduzir o seu estudo de maneira consciente, sabendo identificar as alterações rapidamente e não ignorando os diagnósticos que podem fazer diferença no seu laudo e na vida do paciente, que, aliás, a maioria dos profissionais deixam passar. É muito importante que você assista a toda a série de 3 vídeos, pois somente juntos eles vão garantir o seu entendimento da metodologia e permitir que você laude eletro de uma vez por todas como um especialista. Mas assiste agora, não deixa para depois, porque os vídeos vão ficar no ar só essa semana. E atenção, daqui a pouco eu vou te falar dos 4 maiores erros cometidos pela maioria dos profissionais que querem aprender eletro, mas não aprendem e ainda ficam se enganando. E eu vou te dar uma aula aplicando o método. Mas antes, eu posso te contar uma história bem rapidinha? E por que isso? Porque a história é um dos pilares da técnica, é a ambientação. Muito importante para você guardar o conteúdo. Agora eu vou te confessar uma coisa. Se eu tivesse ouvido isso pela primeira vez, tudo isso que eu acabei de falar com você, eu ia achar meio estranho, porque é bom demais para ser verdade. Então, se você está duvidando de alguma coisa, eu te entendo completamente. Mas eu só estou compartilhando isso com você porque eu alcancei esses resultados além das centenas dos alunos que eu já tive a oportunidade de ensinar o meu método e que já salvaram inúmeras vidas graças ao conhecimento e domínio da eletrocardiografia, como é o caso do José Luiz, né? Um aluno nosso que, por exemplo, ele é um enfermeiro socorrista e mesmo se concluir o curso completo, ele já era capaz de identificar as arritmias graves dos pacientes no SAMU, que ele deixou de ser um transportador de pacientes, né? E agora ele pode intervir no cuidado, assessorando inclusive no diagnóstico. Mas não foi nada fácil chegar até aqui e conseguir esses resultados para compartilhar com você. Pra você ter ideia, quando eu estava na faculdade de medicina, eu tinha muita dificuldade. Ou você acha realmente que um aluno normal, sem técnica nenhuma durante um plantão, aprende eixo elétrico, bloqueio atrioventricular, a parede de um infarto pelo eletro, absorve todo o conhecimento para a vida toda. E para piorar as coisas, eu já estava no final da faculdade e eu não fazia ideia de qual carreira eu ia seguir e não tinha nada que me desse paixão para passar a vida toda trabalhando com aquilo. As matérias eram legais e tal, mas eu não tinha nada uau, e aí é isso que eu quero para minha vida. E aí eu comecei a dar os plantões obrigatórios da graduação numa unidade coronariana. E olha que interessante, né? Foi meu primeiro plantão e aí o staff me mostrou um eletro e ele pediu para falar o que eu achava, né? E aí eu sabia que ele estava me testando, mas por muita sorte, era exatamente o que eu tinha acabado de estudar. Era um caso de Wolff Parkinson White. Se fosse outra alteração, eu ia passar vergonha logo no primeiro plantão. Mas aquilo me acendeu uma luz e eu resolvi fazer um curso de eletro, porque eu achei incrível a possibilidade de um exame que é à beira-leito, um pedaço de papel, é barato, qualquer lugar pode ter. E aí eu consegui diagnosticar, tratar e salvar as pessoas por meio do conhecimento. Né? Achei isso, fantástico. Eu tinha acabado de descobrir minha vocação pela cardiologia. Então, o meu sonho era ter essa mesma sensação que eu tive no primeiro plantão, só que em todas as situações que envolvessem alguma alteração de eletro. E aí eu me imaginava tentando
tendo uma habilidade para identificar todas as arritmias, todos os infartos, os bloqueios e tudo mais, podendo tratar e ajudar o paciente com a minha profissão e com o meu conhecimento. E aí eu sonhava em conquistar o reconhecimento profissional, ser realizado com o meu trabalho, passando segurança para a equipe, para os meus pacientes, podendo voltar para casa depois de um plantão sabendo que eu fiz a diferença todos os dias. Eu estava muito empolgado com o mundo da cardiologia, estava estudando feito um louco, super animado para ir para os plantões, né? A galera fica meio tenso para ir para o plantão, eu ia animadaço para o plantão. Mas aí aparecem algumas situações, né, que a gente nunca viu antes, né, coisa do dia a dia, que a gente de verdade não aprende na faculdade, né? Teve um dia que eu estava no plantão no hospital, lá no Andaraí, lá no Rio, e aí chegou um paciente infartado na madrugada, e eu fiquei apavorado observando, né? Era o meu primeiro infarto. E ao mesmo tempo eu sabia o porquê que eu estava ali e que estava nas nossas mãos, né, da nossa equipe, o destino da vida daquele homem. Aí a enfermeira me avisou que ele era o pai da técnica de enfermagem do plantão noturno. E aí ela correu, levou aquele senhor, né, para o leito, rodou o eletro. Enquanto o papel estava saindo pela máquina, eu estava vendo que ela estava apavorada. Ela pegou o eletro, já tinha noção de eletro, né, como se fosse a última esperança daquele homem, e correu para levar para o médico. Eu tinha uma pequena ideia de onde estava o problema no eletro e tal, não tinha uma noção muito fidedigna, né? Mas aí o médico e a enfermeira ficaram alguns minutos discutindo aquele eletro e cada minuto que passava parecia uma eternidade. E aí, de repente, o paciente fez uma arritmia esquisita lá no monitor, e aí ele fez uma parada cardíaca, aí a gente iniciou as manobras de reanimação, e dava para ver no rosto de todo mundo que o paciente não ia voltar, né? E aí o médico pediu para chocar o paciente, mesmo depois de 3 choques, ele não voltou. E aí, naquela hora, o silêncio tomou conta do leito, né, do ambiente, e foi, até hoje, uma coisa muito ruim, né, que é da notícia de óbito. E ainda mais por uma colega nossa, né? Do plantão, que ela trabalhava lá, ela era no plantão da noite, né? E aquele foi um dos piores plantões da minha vida. E aí depois eu descobri que a situação que eu vivi era mais corriqueira do que eu imaginava conversando com meus colegas. E o curso que eu fiz era bom, me deu muitos flashes, mas era muito restrito para mim, eu precisava de mais. Eu passei a estudar por conta própria, peguei um montão de livro na biblioteca lá da faculdade e parecia que cada parágrafo do livro era um litro de diazepam e Rivotril, de tanto sonolento que eram. Era incrível como a literatura disso é escrita de uma forma pouco empolgante. Se você já tentou estudar eletro sozinho, você sabe o que eu estou falando. Você abandona tudo antes de chegar nas arritmias, que é o que de fato você quer aprender, né? E por mais que eu tentasse implementar os métodos tradicionais, isso não me fazia realmente aprender. Isso me deixava muito frustrado. Eu pensei até em desistir de aprender eletro e largar de mão. Mas aí a grande virada foi em 2009, quando eu percebi que havia uma forma mais inteligente de gravar os conhecimentos e que de fato importa na eletrocardiografia, de colocar em prática, de saber como aprender e usar a prática nos plantões, no dia a dia. E isso transformou a minha forma de estudar e principalmente de agir no plantão. Os meus colegas que tinham as mesmas dificuldades que eu começaram a notar a diferença, né? Foi um salto de aprendizado impressionante, assim, né? Tanto que eles começaram a vir para mim, tirar dúvidas para saber se tinha alguma coisa errada, ou se tinha alguma coisa grave, ou o que fazer com aquele eletro, daqueles pacientes que eles estavam cuidando, tanto nos plantões de emergência, de UTI, né, de terapia intensiva, quanto nas intercorrências das enfermarias dos hospitais. E aí isso foi acontecendo progressivamente e mesmo depois de formado, diariamente os colegas vinham para mim e diziam que nunca tinham visto eletro na faculdade, que tinha dificuldade disso, que o ensino disso na faculdade deles era complicado, que eles não davam importância na faculdade deles e que eles não sabiam nada e isso poderia ajudar, né? E eu achava e ainda acho muito bizarro as pessoas não aprenderem eletrocardiografia na faculdade. O máximo é uma introduçãozinha de algumas coisas que não chegam a fazer diferença no dia a dia. No meu mestrado sobre educação em saúde, eu vi que o tempo médio de abordagem da eletrocardiografia na graduação de medicina é por volta de 20 minutos ao longo da graduação. Você tem noção? 20 minutos. E alguns colegas vinham e diziam que tinham também tentado estudar sozinhos por livros ou pelo YouTube e diziam que ou eles dormiam no segundo parágrafo ou então eles não encontravam material de qualidade na internet. A maioria era o trivial e isso não transforma ninguém, né? Isso não traz segurança para ninguém laudar. E aí teve um dia que um colega da minha turma, ele me fez uma pergunta básica, não lembro exatamente o que era, mas a gente ficou tipo uns 20 minutos conversando. E no final ele comentou, cara, que fantástico, assim, pô, tu tá sabendo muito, cara, parabéns. Aí aquilo
sabe, quando arde o coração, sabe? Eu recebi um montão de feedback da galera de que as minhas sacadas estavam fazendo diferença no estudo deles, que cada vez estavam mais confiantes e começaram a me pedir para ensinar eletro do zero. Aí eu comecei a dar umas aulas no auditório da residência para os meus colegas de clínica médica, né? Enquanto eu ainda era residente. Eu era residente e dava aula, né? Foi muito maneiro porque isso começou a ecoar no hospital, assim, né? E teve aula que até o diretor do hospital, os staffs começaram a assistir. Então imagina, residente dando aula e os caras estão lá, né? Depois disso, os internos que rodaram no hospital descobriram as aulas e pediram para dar aula para eles também. Então eu não tive dúvida que o método que eu estava usando para aprender estava funcionando para ensinar também. E eu financeiramente não estava ganhando nada com isso, mas a sensação de reconhecimento pessoal e orgulho de ver eles aprendendo com uma técnica que eu tinha desenvolvido era, pô, incrível. E eu não tinha o direito de guardar isso só para mim e para o meu hospital. Eu tinha a obrigação de passar isso adiante. E é por isso que eu criei a Semana Online de Eletro, que já está na 3ª edição, para explicar como funciona o meu método, para você também poder aprender eletro, mesmo que você esteja perdido e já esteja no início e ainda perdido, né? E uma sacada que me atingiu, que me ajudou, né, a atingir isso, e eu vou compartilhar com vocês, foi o desenvolvimento da técnica de estudo 3AP que eu desenvolvi, que é aprendizagem, ambientação, aplicação e particularidade. Então, se prepara porque essas dicas a partir de agora vão desconstruir o jeito tradicional que a maioria dos cursos por aí ensinam eletro. A primeira coisa que você precisa ter consciência são dos 4 maiores erros cometidos pela maioria dos alunos que sonham em aprender eletro, mas nunca conseguem. O erro número 1 é que, lendo livros de eletro, sozinhos eles vão aprender. O erro número 2 é que os alunos não têm conceitos básicos importantes e querem aprender assuntos avançados. O erro 3 é decorar uma arritmia e achar que todo eletro vai ter esse mesmo padrão. E não aplicar o conhecimento de uma aula de um eletro em um eletro de verdade, né? Esses erros são tão graves que somente um deles já é capaz de detonar com tudo que você já aprendeu. E como eu te falei, esses erros são muito comuns e são cometidos até por profissionais experientes e não são abordados com a devida importância em qualquer faculdade ou curso técnico. Eu mesmo já cometi todos esses erros inúmeras vezes antes de encontrar a solução. E para solucionar isso, existe um método passo a passo, com todas as etapas necessárias que vão dar segurança para você laudar eletro com rapidez e segurança. E aí eu vou te ensinar os principais ritmos do eletro agora, usando essa técnica de aprendizagem, a técnica 3AP. Ambientação, aplicação e particularidades e aprendizagem, óbvio, né? E eu tenho certeza que você vai ver a diferença de estudar a partir de agora com a técnica com a forma que você estudava antes, tá certo? Então, vamos para a aula. Então vamos lá, caríssimos. Olha, então agora a gente vai aplicar o método 3AP para a gente aprender de uma vez por todas algo que é basilar, algo que vai fazer a gente entender tudo lá para frente, tá? Usando esse método, que é 3AP. Esse método, ele está vinculado em 4 pilares. Lembra que é aprendizado, ambientação, aplicação e particularidade. À medida que a gente for usando, eu vou chamando a atenção para vocês. A primeira coisa que eu queria que você soubesse é que o estímulo cardíaco ele é formado em uma região que ela é muito nobre, muito nobre. Habitualmente, na grande maioria dos pacientes, ele é formado num lugar chamado nó sinusal ou nódo sinusal. Essa região ela fica no ápice do átrio direito e ela tem fibras que têm capacidade de formação de estímulo elétrico. São fibras especializadas na condução de estímulo elétrico. Então, isso faz com que aquela região consiga gerar um estímulo elétrico e esse estímulo elétrico ele vai sendo conduzido pelo coração, desde lá de cima até lá embaixo, de forma que haja a contração do músculo cardíaco, que é o miocárdio, né? Então, o nó sinusal, na grande maioria das vezes, é quem manda, porque ele é que forma o estímulo na grande maioria das vezes, né? Então, cerca de 80% das vezes, 80% dos elétrons, o estímulo é formado pelo nó sinusal. Tanto é assim que o ritmo mais comum, você já deve ter ouvido falar, que é o ritmo sinusal. É exatamente isso. Por quê? Sinusal, a partir de agora pra gente, é o normal, tá certo?
Então, ao invés de você falar que o ritmo é normal, você vai falar que o ritmo é sinusal, tá certo? É a forma de você falar a partir de agora. E o ritmo ele é sinusal quando ele é formado lá no nó sinusal, que é formado por essas fibras. Quando que a gente sabe que o ritmo ele é sinusal? Quando ele cumpre uma certa regra. E a gente já vai aprender que regra é essa, tá certo? Mas a primeira coisa que a gente precisa aprender no traçado do eletro são as principais ondas, os principais complexos que vão estar regendo o traçado eletrocardiográfico. Afinal de contas, quando você olha o papel do eletro, você vê um montão de tracinho lá, mas cada tracinho tem uma explicação, tá certo? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para você é o seguinte. Tá vendo que tem essa linha que é mais clarinha, essa linha de base? Essa linha de base, vamos convencionar que acima dela tudo a gente vai chamar de positivo. Tudo abaixo dela a gente vai chamar de negativo, tá bom? A primeira onda que eu queria chamar a sua atenção, ela é chamada de onda P, P de pato. O que representa a onda P? Já escrevi ali, ó. A onda P representa a contração atrial. A partir de agora, toda vez que eu falar onda P, o gatilho mental que vai ter que vir para você é contração atrial. P é contração atrial. Quando você vê P, contração atrial. Doutor, você já falou contração atrial. Sim, P é contração atrial. Você vai repetir novamente que P é contração atrial? Professor, eu não falei que P é contração atrial. Eu só falei que a onda P é contração atrial. Por que você vai ficar repetindo que P é contração atrial, doutor? Porque aí você aprende. Porque aí você vai aplicando de forma a ter o aprendizado, a repetição, a aplicação, tá certo? Então a gente já tendo alguns pilares do nosso método, tá? P é contração atrial. Toda vez que você falar em átrio, alguma coisa de átrio, algum diagnóstico que tenha átrio, ou vai ser na onda P ou perto dela. Por exemplo, flutter atrial, tem que ter alguma coisa com onda P. Fibrilação atrial, tem que ter alguma coisa relacionada à onda P. Infarto atrial é alguma coisa relacionada à onda P. Taquicardia atrial é alguma coisa relacionada à onda P. Entende? Tudo que é atrial você vai falar de onda P, porque a onda P representa... Não, você não repetiu comigo. A onda P representa... Fala? Mas é um vídeo. Fala comigo, porque aí você vai... gatilhos mentais, tá certo? A onda P representa, fala, a contração atrial, isso. Alguém deve ter do lado aí achando, meio maluco, tá falando com o computador. É igual a minha avó é assim. Ela tá na televisão, ela tá vendo a novela, ela fica falando, sai daí, ele vai vir te matar. Minha avó é assim, comentando a novela. Então alguém deve estar passando falando, você, ele tá falando com o computador, tá maluco. Calma, calma. Ó, P representa o quê? A contração atrial, beleza? Toda vez que o átrio contrai, é a onda P, contração atrial. Aí alguém pergunta, que átrio, doutor? Porque eu sei que tem dois átrios, né? O átrio direito e o átrio esquerdo. É a junção dos dois átrios. Quando os dois átrios contraem, forma uma onda só, que é a onda P, tá? A onda P é a junção dos dois átrios. Então, P representa a contração atrial. Tudo que é relacionado ao átrio vai ser ou na onda P ou próximo a ela, tá? Então, P é contração atrial. Só te falar um negócio para você não esquecer, tá? Porque eu não vou ficar repetindo não, mas a onda P representa a contração atrial. Caramba, doutor, não aguento mais, eu já sei que P é contração atrial. Beleza, P é contração atrial. Depois a gente tem um outro complexo, que são, na verdade, 3 ondas, que a gente junta as 3 ondas, nem sempre todas aparecem, eu já vou explicar mais sobre isso, representa a contração dos ventrículos. Lembrando que a parte de cima do coração são os átrios, a parte de baixo do coração são os ventrículos. Os ventrículos é onde tem mais músculo, tá certo? Principalmente o ventrículo esquerdo, né? Que joga sangue para o corpo todo, então tem que jogar todo o sangue com muita pressão para o corpo todo, ali é mais musculoso, tá certo? Então, a junção dos dois ventrículos, a gente chama, e quando contrai, a gente chama isso de contração ventricular, que é o QRS.
nem sempre você vai ver todas as ondas do QRS, tá? Por que nem sempre você vai ver todas as ondas do QRS? Porque o eletro é como se fosse você estar filmando, você está fazendo várias selfies de vários lugares. Por exemplo, se eu tiro uma selfie do lado de cá, eu consigo ver uma coisa que, quando eu estou tirando a selfie, eu não consigo ver. Por exemplo, a selfie do lado de cá, eu consigo ver bem essa orelha, mas eu não consigo ver essa bem. Mas a selfie do lado de cá, eu vejo bem essa orelha, mas não vejo. Tá vendo? Eu vejo o rosto, mas dependendo do lugar aonde estiver posicionada a minha câmera, eu vou ver coisas diferentes. Da mesma coisa. Eu estou vendo a mesma coisa, tá vendo o Thiago, tá certo? Com uma câmera aqui, eu vejo melhor a orelha do lado de cá. Com uma câmera daqui, eu vejo melhor o lado de cá. Não significa que não seja o Thiago, é o Thiago, mas dependendo da posição onde você está, você não vai ver todas as ondas, é isso que eu estou querendo dizer. O QRS é a mesma coisa, tá? Então, nem sempre você vai ter todas as ondas do QRS, mas o QRS, ele representa a contração dos ventrículos. Toda vez que o ventrículo contrai, a gente sabe que está tendo o QRS, tá? Portanto, cada batida do coração é o quê? É um QRS. Então, se eu sei a distância entre um QRS e outro, eu sei quanto tempo que demora de uma batida até outra, e aí eu sei calcular quantas batidas por minuto acontecem. Batida por minuto é medida de quê? De frequência cardíaca, não é assim? Você não bota lá 82 BPM, 82 batidas por minuto. É ou não é? Não é assim que você faz? Beleza. Contração ventricular. Depois que contrai o ventrículo, o que acontece? Ele tem que relaxar. E aí acontece o que a gente chama de repolarização ventricular, que é um nome chique também, que é a diástole ventricular, tá? Então, repolariza os ventrículos para daqui a pouco fazer uma nova onda P, que é a contração atrial, e depois contração ventricular de novo, tá? Aí alguém deve estar perguntando agora, doutor, você está falando que tem contração ventricular e repolarização ventricular. Cadê a repolarização atrial? Certamente alguém vai perguntar aí. A repolarização não existe? Claro que existe, só que a gente habitualmente não consegue ver no eletro. Por quê? Porque o eletro, isso tudo que a gente está fazendo em grande aumento aí, isso tudo é pequenininho. E aí a caneta não consegue marcar isso. Então, ou ele está ali entre a onda P e o QRS, ou ele está dentro do QRS, a repolarização atrial, tá? Aí como o QRS é grandão, aí não deixa aparecer, mas existe, tá? Então, recapitulando, né? P, QRS, T. P representa, fala comigo, P representa a contração atrial, o QRS, a contração ventricular e a T, a repolarização ventricular. Acredita em mim, cara, acredita em mim. Se você repetir comigo, você vai aprender, porque você vai liberar outras regiões do cérebro que não só a sua audição. Então repete comigo. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Fala junto comigo. PQRST. P representa isso, igual um coro. Aleluia. P, contração atrial. QRS, contração ventricular. E onda T, repolarização ventricular. Muito bem. Vou virar pastor. Vou chamar até o pastor Arnaldo. Você conhece o pastor Arnaldo? Vou virar o pastor Arnaldo. Ó, P, contração atrial. QRS, contração ventricular. T, repolarização ventricular. Aí tu vai o quê? Zaga e tele. P, contração atrial. QRS, contração ventricular. E T, repolarização ventricular. Por que que isso é importante, doutor? Isso é importante porque, a partir de agora, a gente já fortaleceu o primeiro pilar do nosso método, que é o aprendizado. E o segundo também, que é a ambientação. Eu já ambientei você do que é história de átrio, ventrículo, repolarização. E a gente começou já a aplicar isso no eletro, né? E a gente falou também de algumas particularidades. Por exemplo, falei da repolarização atrial, que não está ali, tá certo? Tá vendo que em uma coisa que é básica, a gente já aplicou o método 3AP,
E provavelmente você já deve ter ouvido isso. Provavelmente você já deve até ter assistido uma aula minha sem saber que eu estava fazendo isso. Tá certo? Então vamos para o próximo. Então, olha lá, esse desenho esquemático, ele mostra exatamente aonde que está acontecendo o quê. Lá em cima está escrito assim, SA Node, tá vendo? É o Node. Tá vendo meu inglês? Caramba, doutor, você sabe muito inglês, hein? Alô, Fisk, alô, CCAA, alô, Brasas, tô aí, hein? Não, agora é Open English, Não tô fazendo propaganda de ninguém não, hein, gente, não ganha investir não. Olha lá, SA Node, é o nó sinoatrial, é o nó sinusal, tá certo? É ali, ali, do lado de cá, tá o átrio direito, aí desce ventrículo direito, aí depois lá em cima, átrio esquerdo, depois desce aqui embaixo, ventrículo esquerdo, tá vendo? Lá em cima do ápice, lá em cima no átrio direito, tem o nó sinusal. E aí, quando acontece a despolarização pelo nó sinusal, ele vai despolarizando os átrios e aí contrai o átrio. Contrai o átrio, o que aparece? Contração atrial. Contração atrial é o quê? É a onda P. Isso, onda P. Depois, ele para ali naquele AV node, que é o nó atrioventricular, AV, nó AV. O nó AV, ele funciona como se fosse um labirinto. E o estímulo, que é rapidão lá no nó sinusal, que, por exemplo, está batendo por volta de 300 batimentos por minuto, quando ele passa por esse labirinto, ele vai perdendo velocidade, porque ele está passando no labirinto, lá no nó AV. Quando ele passa por esse labirinto, ele perde velocidade. Então estava batendo por volta de 300 batimentos por minuto. Quando ele chega lá no nó AV, agora ele está batendo por volta de 80, 100 batimentos por minuto no nó AV. E aí ele desce por uma via expressa, que são as fibras de His, e por outras viazinhas que são menores, que são as fibras de Purkinje, que vão entremear lá dentro dos ventrículos. E aí, quando ele vai dentro dos ventrículos e o estímulo chega lá, existe a contração ventricular. Contração ventricular a gente já sabe o que é, né? Contração ventricular é o QRS. Quando contraiu, depois ele vai relaxar. Relaxou, forma a onda T. E aí, esse tempo que está formando a onda T, a onda P já está sendo despolarizada de novo e começa o ciclo todo de novo, tá? Aqui eu estava falando de livros de eletrocardiografia, olha que loucura. Tem um livro, cara, a primeira vez que eu li isso, eu ri. Eu ri, cara, olha isso. Estava na faculdade, aí eu peguei uns livros lá para estudar, aí eu fui estudar essa história aí. Aí, tô lendo lá, aí tinha uma parte de anatomia, aí ele começava a falar dos fibras de His e Purkinje. Olha o que o cara faz, cara. O anatomista, quando o cara vai descrever coisas de anatomia, ele é meio secão, cara. Estrutura tal, vai de tal para tal, sai daqui, vai para lá, vem de cá, vai lá, se insere aqui, faz assim, é perto disso aqui lá, tem lá. Assim, é muito descritivo, né? Mas, sei lá, por algum motivo, o cara na hora, sei lá, acho que ele estava meio apaixonado, ou tinha brigado com a esposa, ou sei lá, ele viu algum filme, sei lá o quê. Olha como é que ele descreveu as fibras de His e Purkinje. Ele fala assim, que as fibras de Purkinje são como uma espada encravada na carne dos ventrículos. Olha que loucura, cara. Olha, chega a ser poético, né? É como uma espada encravada na carne dos ventrículos. Eu falei, meu Deus do céu, cara. O cara deve ter feito uma declaração de amor para a esposa dele, cara, depois que ele escreveu isso. Deve ter sido, cara, que tava meio apaixonado na hora. Olha isso, uma espada encravada na carne. Você vê como é que ele entra lá no músculo cardíaco, porque aí entra lá e ajuda depois a chegar ao estímulo para contrair, tá certo? Então é isso, nó sinusal, nó AV, His, Purkinje. Beleza? P, QRS, T. P, QRS, T. Contração atrial, contração ventricular, relaxa o ventrículo, depois contração atrial, contração ventricular, relaxa o ventrículo, contração atrial e assim por diante. P, QRS, T. P, QRS, T. Esse é o ritmo sinusal. Então, isso é o que acontece normalmente.
quando o ritmo é sinusal. E como eu disse para você, 80% dos ritmos são dessa forma. Ele é sinusal, ele é normal. Então, se eu falar para você assim, cara, qual que é o ritmo do paciente? Meu irmão, se tu não sabe qual que é, fala que é sinusal, a chance de tu acertar alguma coisa é 80%, cara. Se eu falar pra você, cara, bota esse número lá na Mega Sena na virada, que tu tem 80% de chance de tu acertar. Caraca, malandro, 80% é muita coisa. 80% de qualquer coisa é muita coisa. É ou não é? 80% é muita coisa. Então a chance de você acertar é alta. Aí alguém vai falar assim, que já falaram isso. Teve uma vez que eu estava dando uma aula, aí teve prova depois e tal, o cara veio brigar comigo no Instagram, botou lá no direct, doutor, eu errei a questão porque eu falei que era sinusal. E, tipo, e o que eu tenho a ver com isso? Ah, não, porque você falou que todo o ritmo do paciente é sinusal. Eu, na prova lá estava perguntando qual era o ritmo e eu falei que era sinusal. E não era outro ritmo. Eu falei, não falei que todo o ritmo é sinusal. Eu falei que a probabilidade de um ritmo que você não sabe qual é ser sinusal é de 80%. A chance de você acertar é 80%. Mesmo que você nem olhe o eletro antes. Tem que olhar o eletro, pelo menos, né? Ah, tá. Mas aí, vamos aprender como é que a gente vê o ritmo sinusal, tá? Vamos aprender agora? Então, vamos avaliar o ritmo. Primeira coisa, pra você avaliar o ritmo sinusal, você tem que saber que ele é o ritmo normal do coração, né? Então, a primeira coisa que eu quero que você grave é o seguinte. O ritmo sinusal, você vai ter que olhar para alguns lugares no eletro para ver se ele é sinusal. Na verdade, depois eu vou te dar um macetão. Mas grava comigo assim, ó, o ritmo sinusal é aquele onde você encontra a onda P, lembra? P representa a contração atrial, que é aquela onda que precede o QRS, é essa onda positiva que precede o QRS, em D1, D2 e AVF. Essa onda, que é essa primeira ondinha aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês, ó. Essa primeira ondinha aqui, ó, tá vendo, ó? Essa daqui, ó, tá vendo na tela aí, ó? Essa aqui é a onda P. Esse é o QRS e a onda T. Aí alguém fica na dúvida, doutor, qual é a diferença da onda P para a onda T de tatu? É simples, ó. A onda P vem antes do QRS. A onda T vem depois do QRS. Ah, doutor, acho tão igual. Não, é só ver, ó. Qual que tá vindo antes do QRS? É a onda P. A que vem depois é a onda T, tá certo? Aí depois vai vir um outro estímulo aqui, vai ter uma onda P, QRS, T, e aí por diante, tá? Quando a onda P ela é positiva, vem antes do QRS em D1, D2 e AVF, o ritmo é sinusal. Ih, doutor, complicou. Como é que é a história? O ritmo sinusal quando a onda P ela é positiva em D1, D2 e AVF, tá? Aí o ritmo é sinusal. A gente diz que o ritmo é sinusal dessa forma. Quando a onda P ela é positiva em D1, D2 e AVF. D1, D2 e AVF. D1, D2, mas não é essa música não. D1, D2 e AVF. Doutor, aí veio lá o nerd. Doutor, eu bem já vi no livro de eletrocardiografia que ele fala que tem que ser positivo em D1, D2 negativo em AVR, mais ou menos em V1. Critério de prova que o cara é maldade, o cara aquela prova demoníaca, aquela prova iraquiana, aquela prova sinistra. Aí o cara vai falar o critério que está no livro. O critério que está no livro, ele fala assim, ó, para o ritmo ser sinusal, é necessário que haja uma onda de contração atrial precedendo o QRS. Olha como já está complicando. Ou seja, tem que ter onda P em D1, D2 em AVF, positiva. Ela tem que ser negativa em AVR e mais, menos, né? Mais ou menos não. Ela tem que ser uma porção positiva, mais, uma porção negativa, menos, em V1. Aí é o diagnóstico completo de uma onda P sinusal. Só que, para ela ser negativa em AVR e mais menos em V1,
é obrigatório que ela seja positiva em D1, D2 e AVF. Por isso que eu não botei aí, para não te complicar, sacou? Então já simplifiquei a história, tá? Então, ó, a onda P tem que ser positiva e preceder o QRS em D1, D2 e em AVF. Aí outra pessoa também já me questionaram uma vez quando eu dei aula. Professor, eu bem sei negócio de Photoshop. E você botou o negócio torto aí. Você podia botar tudo um ladinho do outro. D1, D2 e AVF. Por que você botou assim, igual um L? D1, D2 e AVF. Pô, doutor, você também complica as coisas, hein? Não. Ah, não é que você não tem noção de geometria. Não. Não, é porque você não sabe o negócio de design dos interiores. Não, também não. É por quê? Porque no papel do eletro, o D1, o D2 e o AVF, eles ficam mais ou menos em L. Então eu já estou treinando a sua cabeça, já estou ambientando você na particularidade, ó, dois aí, ó, critérios do nosso método 3AP, de como é que você vai ver na prática. Aplicação. Terceiro critério do método, tá? Você vai ver assim, ó, D1, D2 e AVF. Eles ficam em L quando você olha no papel. A gente vai treinar daqui a pouco, tá? Então, você olhando assim, você já aprendendo assim, quando você for olhar no eletro, você já vai olhar assim. E aí você não perde tempo procurando. Onde que é o D1, o D2 e o AVF, tá? Então, olha só. D1, D2 e AVF. Onda P positiva precedendo o QRS, o ritmo ele é sinusal. É o tipo de ritmo normal, tá? D1, D2 e AVF. Vamos treinar? Olha, eletro. Ih, doutor, complicou agora. Complicou porque agora é eletro de verdade. Eletro de verdade é mais difícil. Não, olha como é que é simples. Olha lá, ó. Aqui onde está o D1, ó. O D1 está aqui em cima, ó. D1 está aqui em cima. D2 está aqui e aqui, ó. Ó o AVF aqui, ó. Ele não forma tipo um L? Tipo um L? Aqui, ó, não forma? É assim que eu quero treinar com você, sacou? Então vamos olhar lá, ó. Esse ritmo, que ritmo é esse? Esse ritmo é sinusal? Doutor, se você está dando aula de ritmo sinusal, é claro que é. Calma. Ah, não, doutor, você falou que 80% dos ritmos são sinusal, então é claro que é. Calma, vamos aplicar a técnica, tá? Olha lá, ó. Aqui, ó, PQRST, PQRST, PQRST. Aqui, ó, no D1, ó, tem uma onda P. Ih, doutor, é bem pequenininho. Tá vendo como a realidade é diferente de quando a gente bota no papel normal? E que se você estudasse sozinho, quando você fosse pegar um papel de verdade de eletro, você ia ficar na dúvida? Olha lá, ó, aqui é a onda P, aqui, ó. É esse tracinhozinho para cima. É para cima? É, então é positivo. Onda P positiva em D1. Vamos olhar lá no D2. Ih, doutor, no D2 está mais fácil de ver a onda P, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui é que o papel cortou antes, não marcou antes, mas aqui, ó, o segundo QRS já mostra, o segundo complexo, ó. PQRST, PQRST. Então já tem onda P positiva em D1, em D2 e olha o AVF aqui, ó. E no AVF também. Doutor, vê se é verdade aquilo que você tinha falado do negativo em AVR. Aqui, ó, o AVR tá aqui, ó. Aqui a onda P negativa, ó, ela é para baixo, ó, é negativa. E ela tem um padrão mais, menos em V1. Ó o V1 aqui, ó, aqui fica mais fácil de ver, ó. Mais, menos em V1. Portanto, o ritmo é sinusal. Onda P positiva, precedendo o QRS em D1, D2 e AVF. Ó, a gente aplicando, ó. É a aplicação, é a forma da gente estudar eletro, tá? Olha outro exemplo aqui. Ih, doutor, esse eletro aí é diferente. É, claro, a gente vai treinar com outro eletro diferente agora. Mas aqui, ó, vamos lá no D1, ó, D1, aqui, ó, onda P precedendo QRS, aqui, ó, P, QRS, T, P, QRS, T. Então tem onda P precedendo QRS. Em D2 também, ó, D2, P, QRS, T. Então D1 e D2 tem onda P positiva, lembra? Tem que ser positiva em D1, D2 e AVF. Ó o AVF aqui, ó, AVF aqui, ó. Tem onda P aqui, ó. Então tem em D1, D2 e AVF? Tem. Ih, doutor, é negativo em AVR e ela é mais menos em V1. É, pois é, não precisava disso. Se você souber só que é positivo em D1, D2 e AVF, já é suficiente. Caramba, doutor, já sei falar de ritmo sinusal.
Ou seja, 80% dos elétrons eu já sei laudar o ritmo? Já. Olha que poderoso você é agora. Você já tem o poder de laudar 80% dos elétrons da humanidade. Imagina se te pagassem R$ 1 por cada elétron que você laudar, por cada ritmo que você laudar. Se você arrumar esse emprego, você me avisa que eu quero ir lá também, tá? Porque é dinheiro muito fácil, é ou não é? D1, D2, AVF. Olhou, tem onda P? Tem. É sinusal, beleza, R$ 1, ganhei. Doutor, mas temos bilhões de pessoas no mundo. É. Caramba, doutor, vou ganhar muito dinheiro. Vai ganhar muito dinheiro, imagina. Mas é difícil de achar esse emprego. Também ainda não achei. Vamos lá. Ah, mas não é só ritmo sinusal que tem, né, doutor? Tem outro que é muito comum, que eu vou ensinar pra você agora, tá? Ah lá, ó, agora não, daqui a pouco. Vamos treinar de novo, ó. Achei que não tinha esse eletro. Tem. Aqui, ó. Vamos ver que ritmo é esse. Ó. Aqui, ó, em D1 tem P, QRS, T. P, QRS, T. Ó, então tem onda P em D1, onda P em D2, onda P em AVF. Olha o AVF aqui com onda P, ó. Olha o D2 com onda P, ó. Tá vendo? Então, ó, D1, D2 e AVF tem onda P. Se D1, D2 e AVF tem onda P, o ritmo é sinusal. Beleza? E agora a gente vai para outro tipo de ritmo, que é um ritmo também que é muito comum. Olha como é que esse ritmo é importante. 3 a 5% da população mundial tem esse ritmo. A gente diz que é o ritmo sustentado mais comum que existe na clínica médica. No mundo, no universo, o ritmo irregular sustentado mais comum, irregular. O ritmo irregular sustentado mais comum é o ritmo de fibrilação atrial. E ele pode trazer um montão de problemas, a gente vai falar sobre ele depois. É o ritmo de fibrilação atrial. Atrial, doutor, você falou que tudo que é relacionado a atrial, eu tenho que falar alguma coisa de onda P. Calma, antes da gente falar disso, nota que você já está aplicando mais um método da técnica, que é o aprendizado. Lembra que eu tinha te falado lá atrás do conceito que onda P representa a contração atrial? Se eu ouvir o atrial, você já está trazendo o conceito para cá agora, tá? Ou seja, a gente já vai falar uma particularidade agora, tá? Então a gente está falando de aprendizado e de particularidade. Vamos lá. O átrio, habitualmente, ele contrai. Lembra que o P representa a contração atrial. E na fibrilação atrial, doutor? Na fibrilação atrial, não existe uma contração atrial vigorosa. Na verdade, o átrio ele fica o quê? Fibrilando apenas. Ele fica fibrilando. Se ele fica fibrilando, existe uma contração atrial vigorosa? Não existe. Se não existe contração atrial vigorosa, tem onda P? Não. Então, ó, na fibrilação atrial, qual o primeiro conceito que você não precisa decorar, você precisa entender? É que na fibrilação atrial você não tem a onda P. Por quê? Porque o átrio está fibrilando, ele não está contraindo. E como a onda P representa a contração atrial, se não está contraindo, não tem onda P, tá? Então, não tem onda P, lembra, fibrilação atrial. Ele está fibrilando apenas. Outra característica da fibrilação atrial é que a fibrilação atrial, lembra que eu falei que é o ritmo irregular sustentado mais comum? Por que isso acontece? Porque durante muito tempo pensaram em várias teorias, mas depois da eletrofisiologia a gente conseguiu entender melhor que existem regiões que estimulam o átrio de forma a liberar estímulos muito próximo das veias pulmonares. É até aí, esse que é o tratamento por ablação da fibrilação atrial. A gente isola eletricamente as veias pulmonares e aí ali fica liberando um montão de estímulo. Ali é uma região extremamente arritmogênica. E aí aquilo fica estimulando mais até do que o nó sinusal.
Então o estímulo vem de lá e não do nosso sinusal, tá? E aí o que acontece? O ritmo, como tem vários estímulos de vários lugares diferentes, é um ritmo irregular. Ao passo que no nosso sinusal, ele é regular. Ele vai mantendo a regularidade, porque ele vai despolarizando, repolarizando, despolarizando, repolarizando. Então é regular quando ele vem do nosso sinusal. Quando ele vem lá dos focos da fibrilação atrial, lá próximo das veias pulmonares, são vários focos. Então vai tendo um ritmo que a gente chama de ritmo irregular. Mas não é só um ritmo irregular. É um ritmo que a gente chama de, grava comigo, irregularmente irregular. Como assim, doutor? Irregularmente irregular? Você está repetindo um conceito. Se ele é irregular, é óbvio que ele é irregularmente irregular. Claro que não. Por quê? É possível que a irregularidade seja regular, tá? Como assim? Por exemplo, ó, faz de conta que a gente vai ter, ó, 3 batimentos normais, 1 errado. 3 normais, 1 errado. 3 normais, 1 errado. 3 normais, 1 errado. Tá vendo que não está sendo 3 normais, 3 normais, 3 normais, 3 normais, 3 normais. Não está sendo regular? Está sendo 3 normais, 1 errado. 3 normais, 1 errado. 3 normais, 1 errado. Ou seja, está tendo uma irregularidade, porém está seguindo uma regularidade nessa irregularidade. Sacou? Na fibrilação atrial é uma total bagunça. É uma irregularidade irregular de verdade. Ou seja, é um foco que bate agora, aí depois bate um montão, aí para, aí bate, aí vai lá, aí para, aí bate de novo. É uma irregularidade irregular. Portanto, se você identificar uma irregularidade irregular e não identificar a onda P, aí a gente pensa em fibrilação atrial. Lembra, é o ritmo irregular sustentado mais comum que existe, tá? Então, muita atenção nisso. Doutor, fala uma particularidade aí da fibrilação atrial. Nem sei se eu devo falar isso, mas em uma situação apenas, a fibrilação atrial ela pode ser regular, tá? Existe apenas uma situação. Isso até já caiu em questão de prova, de residência médica. Habitualmente isso é questão de prova prática, que é o avaliador que quer fazer a pegadinha. Aí entra na história da particularidade do nosso método, tá? Existe uma situação apenas em onde a fibrilação atrial ela é regular. Uma apenas. É quando a fibrilação atrial está associado a um bloqueio atrioventricular total, aonde quem está mandando não é lá em cima, próximo das veias pulmonares. Quem está mandando é o ventrículo. E aí depois a gente vai aprender isso. Mas o bloqueio atrioventricular, não existe ligação elétrica do átrio com o ventrículo. Só que como não tem a contração atrial, vai ter só o ventrículo. Isso é uma exceção da exceção da exceção, uma particularidade da particularidade. É uma causa, é BAVT com FA. É a única causa para a fibrilação atrial ser regular. Todas as outras, lembra, fibrilação atrial, está fibrilando, não contrai o átrio. Se não contrai o átrio, não faz onda P. E é um ritmo irregularmente irregular. Vamos olhar aqui, ó. Como eu sei se o ritmo é regular ou irregular, doutor? Olha aqui, ó, olha o mouse aqui, ó. Compara a distância desse segundo QRS para esse terceiro. Era para ser essa mesma distância do segundo para o terceiro, para o terceiro para o quarto. Ah, mas está parecido, doutor. Ah, mas o outro também está parecido. Mas olha como é que aumentou, aí depois diminuiu, aí ficou parecido, depois diminuiu um pouquinho mais, aí aumentou. Tá vendo? Lembrando que aqui é a contração ventricular, é o QRS. E você não identifica claramente a onda P. Ué, isso aqui não é onda P não, doutor? Não, não é. Você não vê nos outros lugares, tá vendo? Na mesma derivação. Você fica na dúvida. Então, ó, irregularmente irregular, sem onda P, fibrilação atrial. Vamos treinar? Vamos se ambientar? Vamos no eletro de verdade? Vamos lá, ó. Olha esse eletro aqui, ó. Caraca, doutor. E agora?
Ah, doutor, já sei. É só eu olhar D1, D2, AVF. Se tiver onda P, é sinusal. Isso, vamos lá ver. Cadê onda P no D1? Não dá para ver direito, não. Ah, não é esse aqui não, doutor? Não sei, acho que não é não. Porque só tem aqui, não tem nos outros. No D2 também não tem. No AVF também não tem. Pô, mas o ritmo está irregularmente irregular. Sem onda P, irregularmente irregular sem onda P, é o ritmo de fibrilação atrial. Excelente, excelente. Então, e os outros diagnósticos? Calma, senão vai falar deles agora. Eles estão só falando de ritmo, tá? Tem outras coisas que dá pra gente ver nesse eletro aí. Eu sei que você está querendo falar, calma. Mas a gente está falando só de ritmo agora, tá? Olha esse daqui, ó. Doutor, já estou vendo que ele é irregular. Não só irregular, ele é irregularmente irregular. E não tem onda P. Aqui, ó, não tem onda P. Tá vendo, ó? Não tem onda P. Com ritmo irregularmente irregular, é o ritmo de fibrilação atrial. Olha outro exemplo aqui, ó. Se eu não me engano, esse é o último exemplo. Ó, aqui, ó. Ritmo irregularmente irregular, sem onda P. E essas tremidas na linha de base aqui, doutor? Isso, essas tremidas é por conta da irregularidade, tá certo? Essas tremidas a gente chama de onda F. F de fibrilação atrial. Tem onda F de flutter também, que é diferente. Inclusive nos e-mails de aquecimento da SOI, eu falei dele, tá? Então dá uma olhadinha lá também depois, para você ver a diferença do flutter para fibrilação atrial. Tem várias diferenças, principalmente na onda F, tá? É só uma tremidinha na linha de base, tá? Então, tremidinha na linha de base, que não é onda P, com ritmo irregularmente irregular, fibrilação atrial, tá certo? Então aqui a gente termina essa aula de ritmos para a gente ver como que o método é importante para o nosso aprendizado. Você está vendo que certamente agora você já está com um sentimento de cara, pode vir o eletro que for, que eu vou laudar ritmo sinusal, ritmo de fibrilação atrial, eu não vou ter dúvida. É ou não é? Muita gente acredita que apenas lendo livro de eletro sozinho ou decorar uma arritmia e achar que vai achar isso em todos os eletros, ela vai ser padrão e vai aplicar o conhecimento de uma aula num eletro de verdade sem aplicar esses 4 pilares, que isso vai dar certo. Né? A gente tem visto que, cara, essa é a melhor forma para isso. Aprendizagem, ambientação, aplicação e particularidades vão dar a base do estudo do eletro, que você já viu como funciona uma pequena parte do estudo dos ritmos. E aí no próximo vídeo eu vou te ensinar o que um preceptor de cardiologia mais sinistro do hospital me ensinou numa conversa de almoço lá, e aí que eu uso até hoje para calcular a frequência de ritmos irregulares. E essa dica vale ouro. E a aula de hoje você já pode aplicar essas técnicas no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você é capaz de aprender a eletrocardiografia, porque qualquer pessoa determinada, seguindo o passo a passo desse método, também consegue. E agora eu quero te fazer 2 pedidos. O primeiro é o seguinte: deixa seu comentário aqui embaixo dessa página e, de verdade, eu preciso saber muito qual que é a sua opinião sobre a aula de hoje, porque aí assim eu consigo melhorar os próximos vídeos. E aí você aproveita para fazer suas perguntas, falar das suas necessidades, me contar quais são as suas expectativas e aonde que você quer chegar. E eu vou fazer o possível para te responder pessoalmente, tá? Cada pergunta. E o segundo pedido é que, se você for compartilhar os seus estudos de eletro nas redes sociais, você usa a hashtag ECG Salva Vidas para eu poder acompanhar esse movimento, tá? Então, muito obrigado por me prestigiar aqui e nesse primeiro vídeo, e eu conto com você no próximo vídeo. Um grande abraço!